Abençoados, que bom que você está aí. É um prazer congregar junto com os abençoados. Uma saudação, a graça e a paz aos meus irmãos que estão aqui congregando no Parque Paulista, e também a graça e a paz a você que está nos dando a honra de nos acompanhar através dessa câmera. Receba que você é um abençoado, que você é moradia de Deus, que Deus mesmo habita no teu espírito, e Ele que quis morar no seu espírito. Vamos falar essa manhã a respeito da lei e da graça. Dois pactos, a lei e a graça. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim, Romanos capítulo 11, estamos aí? Mas, se é por graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, não pode ser pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Diferente da graça, não é graça. Dois pactos, vamos falar a respeito de dois pactos. O pacto da lei e o pacto da graça. Um pacto da lei, que era o pacto das obras, onde o homem ele procurava se justificar perante Deus pelas obras. E o pacto da graça, que é o pacto da fé, aonde nós fomos justificados por Deus, por fé. Uma diferença muito grande, não é isso? Porque no pacto da lei, o homem procurava se justificar e nunca conseguiu se justificar. O apóstolo Paulo fala que pelas obras da lei, ninguém conseguiu se justificar perante Deus. E pela fé, pela graça, nós já fomos justificados pelo próprio Deus. Um pacto que foi dado aos judeus, o pacto da lei, diante da cruz, foi dado aos judeus, e o pacto da graça, que é depois da cruz, que foi dado a todas as nações. Romanos capítulo 1, versículo 5, estamos aqui pertinho, podemos ler. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse pacto. Pelo qual, veja bem, pelo qual recebemos o quê? A graça. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações. Agora não é somente para o povo judeu, agora era para todas as nações. Um pacto que era antes da lei, antes da cruz, que era a lei, e um pacto para depois da cruz, que é por fé, que é a graça de Deus. E veja, abençoados, uma coisa que nós temos visto, nós até participamos, é um assunto, que é a lei e a graça, que não é muito entendido pela religião. A religião parece que não entende bem esse assunto, mistura lei com graça. Quando alguém te chama para ouvir o evangelho, supõe-se que você vai ouvir a graça. Mas quando você chega em um lugar chamado igreja evangélica, o que você ouve lá? A lei de Moisés. Por que os abençoados fazem isso? Por maldade? Por querer enganar? Não, por falta de entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 2, o apóstolo Paulo ele fala a respeito aqui do povo judeu, de uma situação de entendimento, e veja que não é a mesma coisa que acontece hoje. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 2, porque lhes dou testemunho, Paulo dava testemunho, de que tem zelo de Deus. Todo filho de Deus, não importa onde ele esteja, ele tem zelo de Deus, ele ama a Deus, não importa o que ele está fazendo, não importa onde ele esteja. Se ele é um filho, ele tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Não tem entendimento, porque o entendimento está onde? Da cruz para frente. Todo filho tem zelo, mas não tem entendimento. Duas coisas importantes que precisamos entender a respeito da lei e da graça. Primeiro, para os gentios, nós que somos gentios, a Bíblia trata com dois povos, o povo judeu, e todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. Para nós que somos gentios, nunca houve lei. Romanos capítulo 2, versículo 4, olha o que diz. Romanos capítulo 2, versículo 14. Por quê?
quanto os gentios que não têm lei. Paulo está falando que para os gentios não tem lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são a lei. É importante você entender isso. Não adianta você querer aplicar a lei de Moisés para o gentio, porque para o gentio nunca foi dado lei. A lei ela foi dada para o povo judeu, lá em Moisés, lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia. Deus chamou Moisés até lá e deu os mandamentos da lei para o povo judeu. Mas acontece que até para o povo judeu essa lei acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Veja aqui o que diz. Olha só. Porque o fim, o apóstolo Paulo é bem claro, porque o fim da lei, o que vem depois do fim? O que vem depois do fim? Nada, acabou. O fim da lei é Cristo. E aonde que estava Cristo? Lá na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. Antes da cruz, a justiça era para quem fazia. Ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Depois da cruz, a justiça é para quem crê. A lei acabou. E veja o versículo 6 aqui, olha só, Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, olha o que Paulo fala, fica bem claro que é por graça, já não é pelas obras, não pode haver mistura. Se é por graça, se você diz que está em graça, se você prega a graça, se você ensina a graça, se você quer viver pela graça, não pode ter obras, já não é pelas obras da lei. Efésios capítulo 2, um exemplo aqui bem claro disso. Efésios capítulo 2, nós lemos sempre esses versículos aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, vamos ver se é por fé ou se é por obras. Porque pela graça, sois salvos, não é pela lei. A lei foi antes da cruz. Fique bem claro isso, a lei de Moisés, ela terminou na cruz, e Paulo diz que pela graça sois salvos, pela lei ninguém se justificou perante Deus, pela graça sois salvos, por meio do quê? Das obras? Não, por meio da fé, meio da fé, e isto não vem de vós, não veio de nós, é o quê? É dom de Deus. É dom de Deus. E o versículo 9, não vem das obras, não vem da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei acabou, não tem mais lei. Não adianta você procurar se justificar perante Deus com a lei de Moisés, porque a lei já acabou. Não adianta você procurar salvação em Cristo, pela lei de Moisés, que você não vai encontrar, porque a lei já acabou. E diz mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe glória nisso aí, porque a lei, as obras da lei, dava glória para alguém. Mas agora, pela graça, não existe glória para ninguém. A salvação eterna foi pensada e planejada unicamente por Deus. E imputou no nosso espírito a mesma salvação que eu tenho, você também tem. Não existe glória nisso, porque não vem das obras. Paulo é bem claro, se é pela graça, não é pelas obras da lei. Se você é salvo pela graça, você não pode colocar obras da lei na salvação, porque ninguém foi justificado quando a lei havia, muito menos agora que Cristo acabou com a lei. E tem mais, a religião, além de usar as obras de Moisés, ainda fez alguns acréscimos quanto à salvação. Eu não sei se já perguntaram para você se você gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador, não é isso? Isso é um acréscimo que a religião fez, porque nem a lei de Moisés, nem a graça de Deus fala sobre isso. Nenhum desses lugares ensina que o homem tem que aceitar a Jesus para se salvar, porque isso não é graça. Aceitar a Jesus não é graça e nem é lei. Nem graça, nem é lei. Mas o que diz a graça de Deus? 2 Timóteo, veja 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz aí, por que não pode ter
Por que que você não pode aceitar a Jesus? Que nos salvou. Veja a terminação do verbo aí, salvou. Já aconteceu. Você já foi salvo. Quando? E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as obras da lei, não segundo obra alguma, mas segundo o seu propósito e graça. E graça, não é lei. Você foi salvo segundo o propósito de Deus e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Foi lá, antes de Deus formar qualquer coisa, Ele te salvou, Ele te escolheu e imputou em você a salvação. Como que agora, depois de milhões e milhões de anos que eu nasci nesse corpo, eu vou aceitar Jesus? Se Ele já me aceitou lá antes da fundação do mundo, aceitar a Jesus é um acréscimo feito pela religião, que não está nem na lei de Moisés, nem na graça de Deus. É necessário você separar a lei da graça. É necessário, porque se você quer pregar o Evangelho, se você quer falar do amor de Deus, você tem que separar a lei da graça. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz o seguinte, olha só, para quem quer pregar a graça: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar a lei, que é outro evangelho, se alguém misturar a lei com a graça, é o quê? É anátema, é maldição. Não se pode misturar, não pode misturar, abençoados, a lei com a graça. O apóstolo Paulo é bem claro, escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 11, versículo 3. Se é pela graça, já não pode ser pelas obras. E você tem que saber identificar o que é lei e o que é graça, porque senão você vai misturar, não é isso? Porque o zelo de Deus está em você. Agora você precisa do entendimento. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Veja o que é Evangelho, dizendo: todas as nações, todas, o Brasil está incluído nessas nações, todas as nações serão, para o futuro, serão benditas em ti, de sorte, de maneira que os que são da fé, onde que começou a fé? Depois que terminou a lei de Moisés. É isso que você tem que entender, que a fé, ela começou, ela foi avivada em nós quando Cristo morreu e ressuscitou. Antes da lei, antes da cruz, na lei de Moisés, o que havia era uma fé natural. A fé dom, ela passou para nós na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou. E diz assim: de sorte que os que são da fé, nós que estamos depois da cruz, somos abençoados com o crente Abraão. Fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Agora, o abençoado que não tem esse conhecimento, o que ele faz? Ele prega de outra maneira. E qual é a outra maneira? Deus te abençoe e te guarde. Profetizando uma bênção para o futuro. Números 6, 24, dizendo que Deus ainda vai te abençoar. Quando o Evangelho diz que na cruz, os da fé, nós que somos da fé, fomos abençoados juntamente com o crente Abraão, e abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Deus mesmo, está falando de Deus, nos abençoou. Não é que Ele vai abençoar, isso é graça. Na lei, Deus ia abençoar, abençoava alguns, não abençoava todos. Aquele que se aproximava, aquele que procurava cumprir a lei de Moisés, tinha a graça de Deus, tinha o favor de Deus, tinha as bênçãos de Deus, mas por fé na cruz, o que está dizendo? O qual nos abençoou com todas
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos, nós somos abençoados. Por quê? Porque nós estamos no pacto da fé, no pacto depois da cruz. Nós estamos em graça. Quando se fala, Deus te abençoe, meu irmão, você está se reportando lá para antes da cruz. E não pode, nós estamos aqui, depois da cruz, onde Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. E ainda tem os acréscimos, não é isso que a religião ainda faz, porque usa um copo de água para Deus te abençoar, lenço, rosa, vassoura, são acréscimos da religião. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus usou copo de água para abençoar alguém através de um copo d'água, lenço ungido, não é isso? De maneira nenhuma. Você já é abençoado com todas as bênçãos. Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Nós vivemos na graça. Isso que é graça. Na lei, o homem procurava fazer. Na graça, Deus já fez. Você precisa crer. Você precisa entender, não é fazer, você tem que crer. O Evangelho diz que o justo vive pela fé, não por fazer, vive pela fé, você crê. Se é pela graça, se é pela fé, não é pela lei, não é pelas obras. Existe uma diferença muito grande, não é pelas obras, é pela fé. Nós somos salvos, nós cremos em Deus, é por fé, não pelo que nós fazemos. Nós somos filhos de Deus porque nós cremos que Ele quis que nós fôssemos filhos dEle. Não que nós tivéssemos feito alguma coisa para ser filho dEle, mas Ele que quis nos fazer assim. Por isso que nós estamos em graça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, veja o que diz, mas um pouco de diferença entre a lei e a graça. 5,16 diz assim: assim que daqui por diante, aonde? Da cruz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, quando ele fala, o evangelho que é pregado por ele, começa na cruz. Tudo que ele ensina é da cruz para frente, porque o pacto que ele estava era o pacto da graça. O pacto que ele recebeu para anunciar foi o pacto da graça. Por isso que ele fala, assim que daqui por diante, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que não conhecemos ninguém segundo a carne? Porque o pacto de se conhecer segundo a carne havia terminado. O pacto de se julgar alguém segundo a carne já havia terminado. Quando o apóstolo Paulo fala, não conhecemos ninguém segundo a carne, é que você não pode julgar aquela pessoa segundo a carne. O pacto de julgar segundo a carne acabou, terminou, que era o pacto da lei. O nosso ministério é o ministério do Espírito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que uma só oferta, Cristo nos fez perfeito para sempre no Espírito. Como é que eu vou te conhecer segundo a carne? Como é que eu vou te olhar segundo os seus defeitos na carne? No Espírito você está perfeito. Colossenses capítulo 1, versículo 28, veja aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 8, como é que você tem que apresentar uma pessoa? Diz assim, a quem anunciamos e admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Depois da cruz, você não pode conhecer ninguém segundo a carne. O nosso trabalho é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, porque nós não sabemos quem é quem. É certo que existem aqueles que não foram escolhidos por Deus, mas nós não sabemos. O nosso trabalho é anunciar a verdade e apresentar todo filho, todo homem perfeito em Cristo Jesus. E diz mais assim, tem mais. Nem a Cristo conhecemos desse modo. Não conhecemos nem o homem segundo a carne e nem a Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós conhecemos mais desse modo. Porque aquela manifestação de Cristo segundo a carne, que se chamava Jesus de Nazaré, acabou junto com a lei. Jesus de Nazaré parou junto com a lei.
não tem mais Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7, versículo 4, olha o que diz: assim, meus irmãos, falando a respeito da manifestação da carne de Cristo e dele depois da cruz, assim, meus irmãos, também vós, também a igreja de Cristo, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Veja bem, aonde que estava a lei? Antes da cruz. Aonde que estava o corpo de Cristo, que se chamava Jesus de Nazaré? Antes da cruz. Na cruz a lei terminou, e juntamente com a lei terminou o corpo de Cristo. Para quê? Para que sejais de outro. Não é do corpo de Cristo, para você ser do outro, daquele que ressuscitou. Não é de Jesus de Nazaré, não é do corpo de Cristo. Hoje a igreja de Cristo pertence àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Olha, não se pode misturar Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado, não pode misturar, porque então você vai estar cometendo aquilo que o apóstolo Paulo fala de adultério espiritual. A igreja de Cristo, depois da cruz, no pacto da graça, ela está casada com o ressuscitado. Ela está casada com o ressuscitado. Mas se você se envolve com aquele Jesus de Nazaré antes da cruz, você vai estar se relacionando com dois. E quando a igreja se relaciona com dois, o da fé e o das obras, o apóstolo Paulo chama de adultério espiritual. A igreja pertence àquele que ressuscitou. A lei tem que ser deixada. Tudo que pertence à lei tem que ser deixada. Se você vive em graça, se você diz que você prega que você vive pela graça, as coisas da lei, todas elas, todas têm que ser deixadas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala que as coisas velhas ficaram para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, versículo 17: assim que, veja bem, se alguém está em Cristo, é aquele que nasceu depois da cruz do Calvário. Todo aquele que nasceu, todo filho que nasceu depois da cruz de Cristo, está em Cristo. Nova criatura é. Não é que vai ser. Por fé, você já é uma nova criatura. Amém? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a pergunta é: que coisas velhas são essas? Porque a religião, ela ensina que as coisas velhas são aquelas coisas do mundo que nós temos que deixar depois que aceitamos a Jesus. Depois que aceitamos a Jesus. Não é isso. As obras as debilidades da carne, elas continuam, mas o Evangelho diz que as coisas velhas são as obras da lei. Veja só Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, pelo que deixando o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que tem que deixar? Por que tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo? Por que eu tenho que deixar as obras de Jesus de Nazaré? Porque são obras da lei, são coisas velhas que ficaram na cruz do Calvário. E diz mais assim, prossigamos até a perfeição. Na lei de Moisés não havia perfeição. Ninguém era perfeito na lei de Moisés. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. As obras da lei de Moisés morreram na cruz do Calvário. Tudo se fez novo. Aquelas obras se tornaram velhas. Na lei não tinha perfeição. Olha, e diz mais, batismos, imposição de mãos, santa ceia é uma coisa velha, dízimo é uma coisa velha. Por quê?
porque participava lá da lei de Moisés, não é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 5, ele diz que o dízimo era tomado do povo pela força da lei. E se era da força da lei, a lei acabou, o dízimo também tem que acabar, não pode ter, são obras mortas. E o apóstolo Paulo diz que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Não é isso? Um outro exemplo, Hebreus capítulo 9, está aí pertinho, versículo 15. Outra coisa que se tornou velha, diz assim, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões do pecado que havia debaixo do primeiro testamento. Como que se chamava o primeiro testamento? Lei de Moisés. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Depois da cruz, abençoados, não tem pecado. Não se pode achar pecado na igreja depois da morte de Cristo, porque o pecado se tornou uma coisa velha. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Se você vê pecado hoje na igreja, você está dizendo que Cristo vai ter que padecer outra vez. E olha o que ele diz, mas agora, na consumação dos séculos. Quando é que foi a consumação dos séculos? Quando Cristo morreu na cruz e tirou a lei, terminou aquele século e começou um novo século, o século da graça de Deus. Uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar o pecado, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Se você aponta pecado na igreja, você está dizendo que Cristo não morreu, que Cristo não tirou o pecado. E um dos propósitos dele morrer na cruz foi aniquilar o pecado. Em outra carta o apóstolo Paulo diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O sangue já foi derramado e foi o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. A igreja não está em pecado. O pecado havia antes da cruz, no pacto da lei de Moisés. Ali sim, ali havia pecado, mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele tirou o pecado. Graças a Deus, ele tirou o pecado, não é isso? Olha, outra coisa, aniquilou o diabo. Alguma coisa que aconteceu na cruz do Calvário, que você precisa entender, que foi mudado com a mudança lá dos pactos. Antes da lei o diabo estava presente, mas quando Cristo morreu ali na cruz e ressuscitou, a morte dele provocou a destruição do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, olha o que diz aí, diz assim, 2,14, e visto que, como os filhos, todos os filhos, participam da carne e do sangue, todo filho de Deus, o Espírito de Deus, participa num corpo de carne e sangue, também ele, Deus, participou das mesmas coisas, como que se chamava a participação de Deus em carne, Jesus de Nazaré, para que, pela morte, a morte de Jesus de Nazaré, ali na cruz, o que foi que aconteceu? Aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte até a cruz? O diabo. O que aconteceu ali? Ele foi destruído, acabou. É isso que diz o Evangelho, isso que é graça. Se você traz o diabo de volta, você está trazendo a lei de Moisés, você está dando vida àquele a quem Cristo destruiu. Não importa o que você está vendo, não importa o que aconteça à sua volta, está escrito que na cruz do Calvário, a morte de Cristo aniquilou o diabo. Então ele foi destruído, foi aniquilado. Olha, abençoados, nós vivemos um pacto melhor. Nós vivemos num pacto de melhores e superiores promessas, aonde você já nasceu aqui nesse corpo de carne, abençoado com todas as bênçãos.
Você já foi abençoado com todas as bênçãos. Você já nasceu no Espírito perfeito. Deus não vê defeito em você, Ele vê perfeição em você. Não é isso? Lá na cruz, com uma só oferta, com a morte dele, Ele te fez perfeito para sempre e te colocou dentro desse corpo no melhor pacto, santos e irrepreensível. É assim que Deus te vê, assim que você é, por causa do pacto, por causa da morte dele na cruz do Calvário. Somos moradia do próprio Deus. Olha, que coisa linda é essa, né? Que privilégio é esse? Porque lá antes da cruz, lá no outro pacto, Deus vinha sobre o abençoado que ele queria falar, falava e ia embora. Agora, depois da cruz, ele habita, ele mora dentro de nós, somos moradia dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E isso só aconteceu depois da cruz. No pacto passado não havia moradia de Deus. Deus não habitava em ninguém. Ele vinha, falava e ia embora. Mas hoje não. Todos nós temos o Espírito de Deus. Todo filho tem o Espírito de Deus. Somos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você tem participação na herança de Deus. Vida eterna. Temos participação na vida eterna porque somos filhos dele, somos herdeiros dele. E mais, ele nos colocou num pacto que nós estamos em paz com ele. Fomos justificados por ele, justificados por Deus, por Cristo, estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Estamos no melhor pacto, estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Vivemos debaixo dos benefícios dessa graça. A graça de Deus, abençoados, ela nos trouxe benefícios que estamos vivendo debaixo dele, abençoados com todas as bênçãos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é o nosso último verso. Capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: estás, pois, firmes, falando dessa graça maravilhosa que nós estamos, estás, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou. E aonde foi que Deus te libertou? Foi na lei ou foi na graça? Foi na graça. É na graça que nós estamos livres. Estamos, pois, firmes nesta graça com Cristo nos libertou. E não torneis a vos meter de novo no jugo da servidão. Não volte a fazer as práticas da lei de Moisés. Não volte a jejuar. Não volte a se batizar nas águas. Não volte a circuncidar. Não volte para os montes. Não, porque se voltar, olha o que Paulo diz: eis que eu, Paulo, e nós repetimos, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se você voltar para as práticas da lei de Moisés, Cristo, a graça, o pacto da graça, os benefícios do pacto da graça, para você não vai adiantar de nada. Não vai, porque você vai deixar os benefícios da graça de Deus, que Deus te deu, e vai voltar para a lei. Na lei não tinha benefício. Os benefícios de Deus hoje estão na graça de Deus. E abençoados, eu recebo que você entenda que nós estamos vivendo na graça de Deus. Eu entendo que a graça de Deus é o melhor que Deus tem para nós, não é isso? Eu estava ouvindo um abençoado orando na televisão, no culto de televisão, e ele falava que este ano Deus traria o melhor para a igreja. Abençoados, o melhor de Deus que Ele tem para a igreja, Ele já nos deu. Foi ali na cruz do Calvário, que foi a sua graça, foi o seu amor, quando Ele morreu ali por nós. Não é isso? Nos abençoou com todas as bênçãos, garantiu ali a nossa salvação. Deus não tem nada melhor para dar para você. O que Ele tinha de melhor, Ele já te deu. Agora você tem que viver por fé. Você tem que crer nisso, você tem que se comportar dessa maneira, se comportar como um abençoado, se comportar como um salvo, não para se salvar, mas porque você já é um salvo, não é isso? Nós não procuramos a salvação, nós já somos salvos, abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo o que você tem entendido, eu recebo que aquilo que faltou aqui nas minhas palavras, que o próprio Espírito de Deus que habita em você, que está em você, Ele mesmo faça você entender. Abençoados com todas as bênçãos. Tenham o melhor
Domingo, a melhor semana. Abençoados.